Estamos ao vivo no Instagram! E aí, galeritas, como estamos? Colocar na parte que eu gosto, hein? E aí, galeritas, como estamos essa noite? 8 horas do dia 17 de janeiro, sexta-feira, 20 horas da noite, 8 horas. Então, bora começar. Alguém entrou aí? Alguém está ao vivo como ao vivo eu estou? Ou noite? Galeritas, seguinte, hoje... Kleber, seja muito bem-vindo, meu amigo Kleber. Um grande abraço para você, obrigado pela companhia. Seguinte, hoje a minha esposa, ela disse assim: Daniel, não é melhor você fazer mais tarde essa live lá por umas 9 horas, porque vai chegar a pizza. E aí, Mu, beleza? Boa noite, tudo jóia? Então, é o seguinte, aí a minha esposa falou, olha, Daniel, não é melhor você fazer mais tarde, porque vai chegar a pizza às 8 horas da noite. Falei, não tem problema, aqui, tô fazendo aqui em casa, a gente vai chegar a pizza aqui e a gente vai comer todo mundo junto, fechou? Só que eu já perguntei pra ela que pizza que ela tinha pedido, ela falou que pediu portuguesa, ela sabe que eu odeio portuguesa, e ela fez isso de propósito. Eu gosto de pizza de calabresa, então quem quiser pode mandar, ela tá me olhando aqui, ó, quem quiser pode mandar uma pizza de calabresa pra mim, mas eu não vou passar o endereço, tenta descobrir aí, tem hacker aí, então tem que descobrir. Bom, chega de papo furado, vambora. Galerinha, é o seguinte, então hoje, novamente, a gente vai deixar gravado, fica 24 horas no Instagram, depois amanhã pela manhã, eu já passo o vídeo para o YouTube, e aí no YouTube fica pro resto da vida para vocês. A gente vai tratar hoje dos artigos mais cobrados de direito processual penal, a gente vai começar hoje então, a nossa série do Vademécum mastigado de direito processual penal. Ontem a gente falou de direito processual civil, na terça-feira a gente falou do Código de Defesa do Consumidor, na quarta-feira a gente não teve a live porque eu caí no buraco de bicicleta, e é isso. A minha esposa tá rindo de mim aqui, ó. Ela tá aqui na minha frente, tá rindo de mim, tá rindo. Mu, você tá aí ainda? Quem tá aí? Manda um joinha pra mim, manda alô, teacher. Bom, então vamos começar. Hoje, direito processual penal. Bom, semana que vem a gente vai lançar também um e-book de investigação criminal, de inquérito policial e investigação criminal. Na semana que vem, eu acho. Era pra ter terminado hoje, mas a gente deu uma aprofundada em alguns outros pontos e não conseguimos terminar. Mas, olha só, o que a gente tá, né, nesse material? Tá muito completo. Muito. Inquérito policial, a gente fala, então, conceito de persecução penal, conceito de inquérito policial, funções do inquérito policial, natureza jurídica do inquérito, eventuais vícios no inquérito, se macula ou não a ação penal dele decorrente, finalidades do inquérito, a diferença, a distinção entre elementos de informação, elementos informativos de provas. Então a gente sabe que a prova é aquela produzida durante a fase do processo penal, sob o crivo do contraditório, na presença da autoridade judiciária, enquanto que elementos informativos, então, são aqueles colhidos durante a fase do inquérito policial, durante a fase da investigação criminal, que não é produzido, portanto, sob o crivo do contraditório e perante a autoridade policial. Estão escutando a minha pititica falando aqui? Ela está dando conselho para vocês, hein? Então, assistem, compartilham esse vídeo com seus amigos. Mônica Arteiro, seja bem-vinda, Mônica. Boa noite, obrigado pela companhia. Ó, minha titiuca está aqui do lado. Então, ó, nesse e-book que a gente vai lançar na semana que vem, elementos informativos, diferença de elementos informativos e provas, muito importante esse tema para quem vai estar se preparando para delegado de polícia. Aliás, delegado de polícia esse ano vai abrir muito concurso, hein?
mas muito concurso. Vi um calendário, eu vou mandar para vocês, das provas e os potenciais concursos que vão ser abertos agora aqui em 2020. Pois é, processo com a Oli. Daqui a pouco ela vem aqui, agora ela tá papando aqui. Funções exercidas pela... quais os outros temas, voltando então para o nosso e-book. Funções exercidas pela polícia. O Denilson Feitosa, por exemplo, ele fala que há uma distinção entre as polícias. Ele fala da função de polícia administrativa, função de polícia investigativa e função de polícia judiciária. No livro a gente explica cada uma dessas polícias e a quem é atribuição de quem é a atribuição dessas funções de polícia. O que mais que a gente tem aqui? Nós temos a presidência, a respeito da presidência do inquérito policial, que é a presidência feita pelo delegado de polícia, a autoridade policial. Lembrando que o Ministério Público ele não pode presidir o inquérito policial, porque o inquérito policial é um instrumental do delegado de polícia, tanto delegado de polícia federal quanto delegado de polícia civil. O membro do Ministério Público não pode presidir inquérito policial. Aliás, o membro do Ministério Público também não pode requisitar o indiciamento durante a fase da investigação criminal no inquérito policial. Fechou? Isso é uma atribuição exclusiva do delegado de polícia. O que mais? Lembrando que o Ministério Público também ele pode investigar, mas não através do inquérito policial. O inquérito policial ele é atribuição do delegado de polícia, da autoridade policial. A autoridade ministerial, ou seja, o membro do Ministério Público, ele vai poder fazer investigações criminais através de um procedimento próprio, chamado PIC, é o Procedimento Investigatório Criminal. A regulamentação dele está numa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Então essa presidência do inquérito policial, a gente trata todos os pormenores aí a respeito da presidência, dá para você gabaritar na prova de delegado de polícia e também nas provas que pedirem investigação criminal e inquérito policial. Todas as provas de alto rendimento você consegue gabaritar com tranquilidade. E outra, você consegue ter embasamento teórico bastante aprofundado para fazer qualquer tipo de prova de segunda fase, tá? Tanto segunda fase quanto prova oral também. Diniz Rubertlago, é isso? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito boa noite. Marcel Stefan, Bugi e... É isso aí mesmo? Seja bem-vindo também. Muito obrigado pela companhia, meus amigos. A gente está fazendo uma parte introdutória aqui, eu estou apresentando para vocês, então, o livro que a gente vai lançar, o e-book que a gente vai lançar na semana que vem. Esse e-book já fazia parte do aplicativo do Gabaritei. Agora, como eu gabaritei, a gente encerrou as atividades. Todos os e-books a gente está trazendo ele para a editora Tríade. E vai ser todos eles vão ser digitais, tá? A gente já lançou gratuito, tá? A gente disponibilizou no canal do Telegram. Só lembrando, o livro de Direito Administrativo, capítulo 1, que trata das noções gerais. E o que mais que a gente disponibilizou? A gente fez o lançamento também. Esse de administrativo, a gente disponibilizou inclusive o audiolivro. E o de culpabilidade e suas causas de exclusão. Em direito penal também a gente lançou. Está lá disponível no Hotmart. A venda, a gente não disponibilizou dessa vez através da Amazon, mas sim através do programa de afiliados lá da Hotmart. Então, tem lá. E disponibilizamos gratuitamente. Quem não quiser comprar, quiser economizar uma graninha, a gente está disponibilizando material gratuito para o pessoal no canal do Telegram. Então, a gente tem canal do Telegram ali. Bom, voltando. O que mais que a gente tem? A gente tem aqui, a gente fala do conceito de termo circunstanciado. A gente fala também das características do inquérito policial. Que, lembrando, vamos ver se vocês lembram aí, anotem. Quais são as características do inquérito? Ele é um procedimento escrito, dispensável, sigiloso, instrumental, obrigatório, inquisitório, ou também chamado de inquisitorial ou inquisitivo, informativo, indisponível, discricionário quanto às diligências, temporário, a característica também da oficialidade, oficiosidade e a característica que ele é sistemático. Pessoal, só um minutinho. Vou pedir pra... Cadê o ar-condicionado? Tá aqui? Tá muito quente aqui, bicho. Ó, vocês estão vendo quem tá rindo aqui embaixo, hein? É minha pititica. Daqui a pouco ela aparece aqui pra conversar com vocês. Então, é isso. Formas de instauração, tem tudo aqui. Até a parte de arquivamento do inquérito policial. Tudo. Arquivamento implícito, arquivamento indireto.
tudo tratado. Na semana que vem vai estar disponível para vocês. E aí eu aviso para todo mundo. Não sei se eu vou disponibilizar esse livro aqui gratuito também, não sei, tô pensando ainda, vamos ver. Então vamos começar. Peguem os vademecums de vocês, peguem uma caneta muito linda e muito marota, que a gente vai começar então a indicação dos artigos de lei mais cobrados no Código de Processo Penal. Segura aí, então vamos embora, galera. Pegaram o CPP? Então lá, CPP, bora. Então, Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, então, de novo, as orientações gerais que eu passei no dia de ontem para vocês. A gente não vai pegar todos os artigos que são os mais importantes aqui. A gente não tem tempo suficiente para fazer isso. Não é produtivo. Quem quiser todos, tem que ir lá no Vademecum Tríade. Desculpa, mas tem que ir lá. Lá está especificado tintim por tintim. Aqui a gente fez o filtro, é o top do top, a nata da nata, o núcleo do núcleo, e aí para passar para vocês. Vamos começar a anotar. Vamos lá. Artigo 1º. O artigo 1º, ele não cai muito, tá? Que ele trata aqui da aplicação da lei processual penal, tá? Então, do âmbito de aplicação, ele é aplicado, então, no território nacional. Lembrando que o território nacional, galera, não é apenas aquele espaço circunscrito ou limitado pelas fronteiras, não. Nós temos também pelas fronteiras ou pelo mar territorial, zona econômica exclusiva, plataforma continental. Não, a gente também tem o conceito de território nacional ficto ou presumido, que são então, as aeronaves e navios a serviço de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro e são considerados então extensão do território nacional. Lembrando que embaixada não é extensão do território nacional. Cuidado, isso aqui é peguinha clássico de prova. Na faculdade tem professor que fala, não, embaixada é extensão do território nacional. Não é. Tem inviolabilidade, tá? Pelo Tratado de Viena, mas não é extensão do território nacional, tá? Maravilha. Então, ó, aqui não caiu tanto, né? Caiu 2 vezes em prova objetiva. É pouco, né? Pouco. E cai a respeito da exceção. Então, aqui regras, é claro, se excepciona a aplicação do Código de Processo Penal no caso de tratados e convenções e regras de direito internacional, tá? Como, por exemplo, aquelas que trazem as imunidades diplomáticas para diplomatas e seus familiares, tá? Aí tem uma exceção, a exceção aqui aplicável. 2 vezes, não é tão relevante assim. Agora, podem ir para o seguinte, é o artigo 2, que trata da aplicação da lei processual penal. Esse artigo cai muito, ele é bem fácil, a gente vê esse artigo lá na época da faculdade, lê, relê, bate, rebate nele, mas ele sempre cai. Então ele diz, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então aqui é aquele princípio, o famoso princípio do tempus regit actum. Para vocês terem ideia, esse dispositivo ele caiu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, 10 vezes. Duas vezes caiu no Ministério Público do Estado de São Paulo. Falou, nossa, Daniel, mas caiu no MP, isso aqui é muito fácil. Sim, agora imagina assim, tá, isso caiu no MP, mas caiu em uma das assertivas de uma questão que estava lá dentro da prova. A pessoa, é claro, essa é uma alternativa que você não pode errar de jeito nenhum. Eu já falei em outras lives. Para você ser aprovado no concurso público, você tem que fazer. Você tem que não errar aquelas questões que todo mundo vai acertar. Então, se todo mundo vai acertar aquela questão, não, você não pode errar de jeito nenhum. Você tem que acertar aquelas outras. Pessoal, só um minutinho. Liga, por favor, não tem condição. Pessoal, desculpa, eu tive que parar aqui porque a minha esposa desligou o ventilador aqui, tá impossível de calor, impossível.
Thanks very much. Tá, controle do ar. Então, Simba. Artigo 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva, aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Isso aqui é bem importante. Caiu muito. Caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. E por que ela é relevante? Porque a gente sabe muito bem que a norma processual penal, ela admite sim analogia. A isso eu estou falando da norma processual penal pura. A pura, sim, ela admite analogia. Agora, em se tratando de norma processual penal mista, que é aquela que tem conteúdo de direito penal, conteúdo de direito material, que versa sobre direito de punir do Estado, aí não, tá? Então, assim, e a gente sabe que a diferença da norma penal, a norma penal, ela não admite a analogia em malam partem, admite a analogia em bonam partem. Então, a analogia a favor do réu é admissível, né? A gente sabe disso. Então, atenção, artigo 3º cai bastante. Oi, Thaís, a mãe na faculdade, seja muito bem-vinda, boa noite. Já, ó, pega o seu vademecum, que a gente está falando dos artigos mais cobrados do Código de Processo Penal. Essa é a primeira aula. Então, a gente vai avançar até onde dá. O restante a gente vai vendo no decorrer do ano, do semestre. Não sei, tá? Chimbora. Artigo 3º, marquem, cai bastante. O artigo 4º não cai tanto assim. Aqui o artigo 4º ele trata da atribuição do delegado de polícia para o inquérito policial, que é um critério territorial, tá? Então, qual é o delegado responsável por conduzir um inquérito, conduzir a investigação criminal, presidir o inquérito policial? É aquele responsável que tem atribuição para a circunscrição policial. Então, dentro daquela circunscrição policial, que vai delimitar, então, a sua atribuição investigatória criminal no âmbito do inquérito. Isso trata no artigo 4º. Não é tão relevante assim. Caiu 2 vezes, não é tão relevante assim. Claro, você tem que saber? Tem, principalmente para a prova de delegado de polícia. Mas é um artigo muito tranquilinho, mas cai pouco. Artigo 5º. O artigo 5º, ele traz aqui das formas de instauração do inquérito policial. É um artigo bem relevante, principalmente para as provas do Ministério Público e para as provas de delegado de polícia. Ó, a pizza chegou. Pizza portuguesa. Alguém quer comer portuguesa? Eu não vou comer portuguesa. Eu gosto de pizza de calabresa. Eu gosto de pizza que tem calabresa e muita cebola. Brincando, é claro que eu gosto de pizza de portuguesa, né? Tem como não gostar de pizza? Pizza é pizza. Artigo 5º. Então, nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária, do Ministério Público, ou requerimento do ofendido, ou a quem tiver qualidade para representá-lo. Então, aqui nos crimes de ação penal pública incondicionada. Maravilha? Então, marquem artigo 5º, é bem importante. Depois, dentro do artigo 5º, quais são relevantes? O parágrafo 2º e o parágrafo 3º. O parágrafo 2º, principalmente. Porque o parágrafo 2º, ele trata do quê? Da possibilidade de despacho, de recurso contra o despacho que indeferir, então, a instauração, a abertura de inquérito policial. E esse recurso, ele vai para o chefe de polícia, tá? Então, é importante. Caiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes nos últimos anos. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º trata da delatio criminis. É relevante, sim, principalmente para o Ministério Público e para delegado de polícia. Parágrafo 4º é bastante relevante. O inquérito nos crimes que a ação penal pública depender de representação não poderá, sem ela, ser iniciado. Tá? Então, claro, por óbvio, nos crimes, então, em que a ação penal é pública condicionada à representação, para que haja o início do inquérito policial, é necessário que haja a representação da vítima, né? A gente sabe que essa representação, ela não tem nenhum tipo de formalidade. Normalmente, como que ela é feita na prática? Na prática, a vítima chega lá na frente, lá na delegacia, e o delegado pergunta, olha, você quer representar contra o agressor, por exemplo, no caso de ameaça, em situação de violência doméstica e familiar? E ela fala, olha, sim, quero representar. Pronto.
e aí já está representado, não exige nenhuma outra formalidade, tá? Até a gente está falando um pouquinho de Lei Maria da Penha, vamos lá. Galera, é assim, cuidado para não errar, tá? Eu vou fazer abrir um parênteses aqui, vou dar uma dica para vocês, porque é relevante e cai bastante em prova. Muito embora seja tema afeto a direito jurisprudencial, tá? Normalmente cobrado na prova CESP. Mas é relevante, tem que falar. Bom, em se tratando de lesão corporal, independentemente do grau da lesão, leve, grave ou gravíssima, ou lesão culposa, a ação penal é pública e incondicionada se a vítima ela for mulher e essa conduta foi praticada no âmbito de violência doméstica e familiar, tá? A ação penal é pública e incondicionada. A gente sabe que tanto o STF quanto o STJ entendem perfeitamente isso assim. Carlos, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, obrigado pela companhia. Então a gente sabe que a ação penal é pública e incondicionada. Agora, cuidado, por favor. Isso aqui muita gente cai. Em se tratando de crime de ameaça contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, ainda assim aqui a ação penal é pública condicionada à representação. Cuidado. No caso de ameaça contra a mulher no âmbito de violência doméstica e familiar, a ação penal é pública condicionada à representação e não a ação penal pública incondicionada. Por que que é isso? Por que que é assim? Porque o artigo 41 da Lei Maria da Penha apenas recepciona a aplicação da Lei 9.099, da Lei 9.099, no artigo 89, traz, se não me engano, é o artigo 89 ou 88, que trata, então, da condição de procedibilidade, que é necessário a representação da vítima nos casos de lesão corporal leve e lesão corporal culposa. Não excepciona a aplicação do Código Penal, mas sim a aplicação da Lei 9.099. Então, por isso que o crime de ameaça ainda é, sim, de ação penal pública condicionada à representação. Fechou? Marcaram? Essa aqui é dica de ouro, hein? Dica de ouro. Isso aqui é para diferenciar você do seu candidato. O seu candidato ele vai ficar emocionado na hora da prova. Ele fala, puxa, não, eu sei que lesão corporal, sim. Lesão corporal, sim, beleza, é incondicionado. Então a ameaça também é. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha tem um regime protetivo. Não. Sim, quer dizer, sim, ela tem um regime protetivo. Mas a ação penal pública é incondicionada apenas no caso de lesão corporal e não no caso de ameaça. Fechou? Outro detalhe, decisão recente. Tá no informativo, no final, decisão recente, do final do ano passado, informativo do STJ, não me lembro de cabeça qual. Se eu não me engano, foi em novembro, tá? Em novembro. Mário, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite e muito obrigado pela companhia. Estamos falando um pouquinho de direito processual penal. Então, nesse informativo, galera, o que acontece? Nesse informativo, o STJ, ele reafirmou o que já vinha falando. Olha, no caso de crime de ação penal pública condicionada à representação, a Lei Maria da Penha admite, lá a Lei Maria da Penha fala em renúncia à representação, quando na verdade é retratação da representação, desde que seja feita em audiência especialmente designada para esse fim. Então essa retratação da representação ela deve ser feita na presença do juiz. Nesse caso julgado, que foi divulgado no informativo do STJ, o STJ disse assim, falou, olha, se a vítima ela se retrata da representação no caso de ameaça lá no cartório, no fórum, então perante o cartorário, não vale nada, não. Ainda que ela manifeste a vontade de se retratar da representação lá no cartório, ela chore, esperneie, pule, dê cambalhota, plante bananeira, ainda assim o juiz ele tem que fixar, tem que designar uma audiência especialmente para analisar essa retratação da representação, que lá a Lei Maria da Penha usa de forma técnica, fala em renúncia à representação. Na verdade é retratação.
Por quê? Porque nessa audiência também vai ter que estar presente quem? O membro do Ministério Público. Legal? Dica de ouro. Agora você pode ir para a prova feliz da vida, que vai acertar e vai mandar um joinha pro professor aqui. Legal. Simbora, vamos continuar. Artigo 6º. O artigo 6º, a gente falou do parágrafo 5º aqui? Falamos do parágrafo 5º, do artigo 5º. O artigo 6º, ele é relevante, vale dar uma lida, principalmente para quem vai fazer prova de delegado, isso aqui tem que estar na ponta da língua. Tem que estar na ponta da língua. Que trata, então, quais são as providências que devem ser realizadas pela autoridade policial logo que toma conhecimento dos fatos, do fato delituoso. Então, se dirigir ao local dos fatos. Esse artigo é importante, principalmente quem quer fazer para delegado, isso aqui tem que estar na ponta da língua, tá? Lembrando que existem providências também que são tomadas pela autoridade policial, logo que toma conhecimento do fato, algumas providências que são diferentes aonde? Lá na Lei Maria da Penha, que também cai bastante essas providências aí que são imediatas pela autoridade policial. Daniel, e por que isso aqui cai na prova de delegado? Porque isso é o dia a dia, galera. Isso é o dia a dia. Se eu posso falar, na época que eu fui delegado, fiquei como plantonista 2 meses. Depois eu assumi já a titularidade do 2º DP de Caxias do Sul. Quando eu fiquei até 2012, onde pedi exoneração. Mas esse é o dia a dia da autoridade policial, principalmente na Polícia Civil. Esse é o dia a dia, de chegar, é local de crime, você está fazendo plantão, é o local de homicídio para fazer, chega flagrante, aí chega a Lei Maria da Penha, aí chega embriaguez ao volante, chega tudo ao mesmo tempo. Você tem que administrar, tá? Só aqui lá, ó. Aí chega tráfico, pá, chega local de crime para fazer. Você vai, igual o povo, você vai É legal. Quem for delegado, você vai gostar. Eu gostava, era massa, gostoso. Uma saudade boa. Artigo 10. O artigo 10 cai, que trata do prazo de encerramento do inquérito policial. Lembrando que o prazo de encerramento do inquérito policial ele tem alguns prazos diferenciados. Quais são os prazos diferenciados? A gente sabe, lá na lei de drogas tem prazo diferenciado, lá pode ser duplicado. A gente vai ter uma aula aqui dos artigos mais cobrados em legislação penal especial. A gente vai ver que um dos artigos que mais cai na lei de drogas é exatamente esse que trata do prazo de conclusão do inquérito. Porque eles fazem esse comparativo aqui, fazem esse cotejo entre o artigo 10 do Código de Processo Penal e o artigo que trata do prazo de conclusão lá na lei de drogas. Então o artigo 10 cai muito. Para a prova do Ministério Público cai bastante e também cai para delegado de polícia, não preciso nem falar. Lembrando, em se tratando de réu solto, prazo para conclusão do inquérito policial, 30 dias. Em se tratando de indiciado preso, prazo de conclusão, 10 dias. Não pode ser prorrogado sob pena de constrangimento ilegal. Agora, isso prazo de dilação para conclusão do inquérito, tá? E, em se tratando de solto, aí sim poderá ser prorrogado, tá? Esse prazo de 30 dias. Na prática, isso aqui é muito diferente de estado para estado. Não sei como está funcionando agora, ainda lá no Rio Grande do Sul. Na época que eu era delegado lá, era bem interessante, porque a dinâmica era diferente do estado de São Paulo. No estado de São Paulo, normalmente, o delegado, se alguém for delegado e estiver me assistindo, e se for diferente, estiver sendo diferente aqui no estado de São Paulo, podem me corrigir sem problema algum. Mas até onde eu sei, aqui, por óbvio, quando precisa ter dilação para a conclusão do inquérito, faz o pedido, vai para o juiz defere o pedido de dilação de prazo do inquérito policial. Poxa, isso aí é ridículo. É ridículo atrapalha muito a eficácia das investigações. Lá no Rio Grande do Sul, não. Permanecia lá na delegacia. É claro, aí fala, poxa, mas ficava sem fiscalização, Daniel? Não. Porque o Ministério Público fazia o controle externo ali. O Ministério Público estava sempre junto da polícia, fazendo o controle externo, acompanhando certinho os prazos dos inquéritos policiais. Maravilha? E outra, lá sim era efetivo. Putz, lá, ó, quem for para... Prestem concurso da polícia lá para delegado, lá é top. Artigo 11.
Marquem que cai também bastante. Artigo 12, também, que fala do inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Lembrando que o inquérito policial, ele não é uma peça obrigatória para a ação penal. Caso o titular da ação penal, no caso de crimes de ação penal pública incondicionada, caso o membro do parquê, membro do Ministério Público, ele tem elementos informativos suficientes, ou seja, prova da materialidade do crime e existência de indícios suficientes de autoria, ele tem então o lastro probatório mínimo, tem fumus boniuris, então ele pode fazer o quê? Oferecer diretamente denúncia. Não precisa do inquérito policial. Então ela é uma mera, o inquérito policial, por isso que eles dizem que o inquérito policial é mera peça informativa. Fechou? Dispensável. Agora cuidado. O inquérito policial ser dispensável não significa que ele seja disponível. Disponível e dispensável são coisas diversas. Indisponível significa que a autoridade policial, o delegado de polícia, ele não pode mandar arquivar os autos do inquérito policial. Daniel, mas como é que funciona? Quem faz então? Quem vai mandar arquivar os autos do inquérito é a autoridade judiciária, mediante requerimento, promoção, então, de arquivamento do inquérito policial. Ah, você pegou pizza! Chegou a pizza? Papai já está indo comer pizza com você, então. Artigo 17, então, trata exatamente desse princípio. Artigo 14, importante. Artigo 17, trata exatamente desse princípio, dessa característica do inquérito policial, da indisponibilidade. Então, o delegado de polícia, ele não pode mandar arquivar os autos do inquérito policial. O arquivamento dos autos do inquérito, como é que é feito? Através de promoção de arquivamento pelo membro do Ministério Público, que é o titular exclusivo da ação penal pública, tá? E mediante esse requerimento, quem vai definitivamente então fazer o arquivamento é a autoridade judicial. Aqui a gente não vai entrar nas hipóteses de desarquivamento, isso aqui também, tudo está muito bem explicado no e-book que a gente vai lançar de inquérito policial. Tá tudo ali, tá assim, ó, esmiuçado, tintim por tintim, tintim por tintim. Você pega as obras mais tops, tu condensa, joga aqui, tá nesse e-book, tá? Top. Artigo 17, importantíssimo então. Artigo 18, também muito importante, que trata do desarquivamento do inquérito policial. E aí tem aquela questão, né? Tá, mas faz coisa julgada material, faz coisa julgada formal, tá lá no e-book. Então quem quiser se aprofundar, vai lá no e-book. Artigo 20, trata do sigilo do inquérito, também é relevante para a prova de delegado de polícia. E para o Ministério Público também. Lembrando que o inquérito policial, ele é sim sigiloso. E aí tem 3 facetas aí do inquérito policial. Por que ele é sigiloso? Ele é sigiloso para assegurar a eficácia das investigações criminais. Ele é sigiloso também, funcionando como um filtro garantista para quê? Para evitar a estigmatização precoce do investigado. E todas essas funções, então essas óticas do sigilo também estão lá descritas no e-book. Não vou adentrar aqui porque é matéria doutrinária de aprofundamento. Aqui, eu falo para vocês que eu vou passar só os artigos, mas não consigo. Aí eu acho sacanagem, falo, poxa, mas aqui poderia falar isso para eles. Aí eles iam ficar top. Então, algumas coisas eu vou inserindo aqui para vocês, porque, pô, é sacanagem não passar isso para vocês, né? Então, artigo 21. O artigo 21 trata da incomunicabilidade do indiciado. Clássica também de concurso, clássica de OAB e clássica de prova de processo penal na época da faculdade. A gente sabe que aqui esse dispositivo prevalece o entendimento que ele não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Lembrando que recepção constitucional nada mais é do que um fenômeno de direito constitucional intertemporal. Então aquelas normas que eram anteriores à Constituição, que forem com ela compatíveis materialmente, são por elas recepcionadas. As demais são revogadas, tá? Isso aí a gente estuda em direito constitucional intertemporal. Também tem lá no e-book que a gente vai lançar do Tríade,
que era do e-book do Igabaritei. Tá, ó, vocês viram o grau de aprofundamento do negócio, hein? Então, assim, a incomunicabilidade, esse artigo 21, ele não foi, prevalece o entendimento que ele não foi recepcionado. Não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Por que ele não foi recepcionado? Porque lá na Constituição Federal, ele diz, nas síncopes constitucionais, que são aqueles estados de sítio, tá? Quando a Constituição fala, o Constituinte fala do estado de sítio, estado de defesa, ali na síncope institucional, ele diz que veda-se a incomunicabilidade do preso. Então, a ideia é a seguinte, ora, se num estado de anormalidade constitucional, se num estado de exceção constitucional, não é admitido a incomunicabilidade do preso, com muito mais razão, também é vedada a incomunicabilidade do preso num estado de normalidade. E é por isso que o artigo 21 ele é entendido como não recepcionado pela Constituição. Top, top, top? Show! 21, então, simbora, vamos seguindo. Deixa eu ver até onde eu vou falar para vocês aqui. Vamos falar até o título 5, até a competência. Ó, então, título 3, ação penal. Na ação penal, tem alguém vivo aí? Deixa eu ver. Tem. Então, ação penal. No artigo 24. O artigo 24 é relevante para o Ministério Público. Aqui trata os pormenores de ação penal. Aqui, todas essas regras também, elas se repetem lá na parte final do Código Penal e cai bastante. Isso aqui tem que saber. Isso aqui é o básico de ação penal. Aquela classificações de ação penal pública, ação penal privada. As ações penais privadas, elas se dividem também em ação penal exclusivamente privada. A gente também vai ter no e-book de ação penal. Ó, tem tudo nos livros aqui do prof. Tudo. Por isso que eu passei. Tem tudo, tá top, modéstia à parte. Eu quero ajudar mesmo, galera, para vocês, mas tá muito legal, lá tem tudo. Artigo 25, marquem. Aqui trata da representação, retratação da representação. Artigo 25. Para vocês terem ideia, quantas vezes caiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Lembrando só, fazer uma distinção que cai muito, tá? É o seguinte, no artigo 16 da Lei Maria da Penha, tá? A retratação da representação, ela pode ser feita até o recebimento da denúncia. Enquanto aqui no Código de Processo Penal, a retratação da representação ela pode ser feita até o oferecimento da denúncia. Muita atenção para não cair nesse peguinha. E sempre que cai o artigo 25, é isso aqui que ele pede, tá? Ele coloca, então tenta confundir o momento até quando é possível a retratação da representação. A retratação da representação, como ela deve ser feita dentro do prazo de 6 meses também, tem lá no e-book também de ação penal. Artigo 28 é importante e tem caído um tal de princípio chamado princípio da devolução. Princípio da devolução nada mais é do que o artigo 28 do CPP. Tá? Então, quando o juiz ele entender diversamente do membro do parquê a respeito do arquivamento do inquérito policial, o que ele tem que fazer? Ele tem que acionar o artigo 28. Envia os autos, então, para o Procurador-Geral de Justiça, em se tratando do Ministério Público Estadual, e aí o PGJ ele tem 3 possibilidades. Ele pode oferecer denúncia, ele pode designar o outro membro do Ministério Público para oferecê-la, ou pode, o seguinte, insistir no arquivamento do inquérito policial. Agora, vamos abrir um outro parênteses, também de informativo aqui do STJ, do STF. O STF, agora eu não me lembro se é o STF ou o STJ, eu acho que se não me engano é o STF. Seguinte, em se tratando de crime de competência originária dos tribunais superiores, por exemplo, o crime ele é de competência originária do STF, a competência originária do STJ, o crime é de competência originária do TJ, sem então atribuição originária para o oferecimento da denúncia. Um exemplo,
do PGJ, no caso de competência originária do TJ. Tá? O que acontece? Nesses casos, quando o PGJ ele pede, então ele requer, ele faz o arquivamento do inquérito policial, não tem mais o que fazer. Tá? Não tem como invocar o artigo 28. Não tem. Isso aí tem decisão reiterada a respeito disso, e também tem num dos últimos informativos do STF sobre ação penal, nos casos de crime de competência originária, da Lei 8.000 e, se não me engano é a Lei 8.038, né, que estabelece o procedimento, acho que é 8.038 de 90. Artigo 29, trata da queixa subsidiária, da ação penal privada subsidiária da pública, relevante também. E aí, outra informação. A gente conhece a ação penal privada subsidiária da pública. Mas e a ação penal pública subsidiária da pública? Perguntinha para vocês, hein? Quem souber, é possível ou não a ação penal pública subsidiária da pública? Quem souber, manda no direct, e eu quero exemplo. Artigo 31, muito importante também, que trata então da sucessão processual, aqui, no caso de morte do ofendido, caiu 1, 2, 3, 4. E 4 vezes, caiu as 4 vezes, sabe onde? No TJ São Paulo, na prova da magistratura de São Paulo, nos últimos anos. Imagina assim, ó, em um concurso, caiu 4 vezes o mesmo artigo. Então é importante. No MP de São Paulo, caiu 2 vezes o mesmo artigo. Caiu várias vezes, então 31. Depois do 31, a gente marca o 38. 38 também, caiu no MP de São Paulo 2 vezes. E nos últimos anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Artigo, depois do 38, a gente vai no 39. Depois do 39, nós temos, no 39, parágrafo 5º, o parágrafo 3º, o parágrafo 2º e o parágrafo 1º não caem tanto. Então, o parágrafo 5º do artigo 39 que cai. O restante não é tão relevante assim. Artigo 41 também cai bastante. 42 cai muito, muito, muito. Que é o princípio também o princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Fala, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Agora, cuidado. O Ministério Público não poder desistir da ação penal pública, não significa que o Ministério Público também não possa pedir, por exemplo, a absolvição. Coisas completamente distintas, tá? Artigo 44, não. Artigo 45, bem relevante. Depois do 45, a gente vai para o artigo 49, que trata da renúncia ao direito de queixa. Depois do 49 é o artigo 51, que trata do perdão na ação penal privada. Depois, o artigo 60, o inciso 1, 3 e 4 são os mais relevantes. E em título 4, no título 4, que trata da ação civil ex delicto, o relevante, artigo 66 e 67. Bom, aí a gente vai começar o título 5 agora, no título que trata da competência. Eu só vou deixar uma diquinha para vocês a respeito de competência. Para vocês lembrarem quais são os tipos de competência absoluta, quais são? Lembra desse recurso mnemônico aqui, ó, dessa sigla. MPF. Matéria, pessoa e critério funcional. Tá? Então, essas três matérias são matérias de competência absoluta. As restantes, matéria de competência relativa. Top, show de bola. Então, vamos marcar aqui, eu vou fazer uma estrelinha pra gente na nossa próxima live, que a nossa próxima live vai ser a respeito dos artigos mais cobrados de direito processual penal. Vai ser só na semana que vem, então na sexta-feira. Quem quiser antes, quer spoiler, vai lá no Vademec com Tríade. Então, sexta-feira, separa já o seu Vademecum de direito processual penal, se você tem o impresso ainda,
que é, ó, o impresso é daqueles antigos. Isso aqui é antigo, hein? Isso aqui é antigo. Eu nem uso mais, ó, nem uso mais. Isso aqui agora é só no digital, cara. Só no digital. 2020, né? Só no digital. Ô, Marcelo, então, pô, mas claro, cara, a gente tá em 2020. Né? É só no digital, cara. Senão é comprar 30 vademeco por ano. Aí não dá, não tem bolso que aguente. Não tem. Não faço isso. E outra, a gente mata quantas árvorezinhas lá? Não dá. Mu, você tá aí ainda? Né? Mato muita árvorezinha. Show. Então é isso, pessoal. Ah, ó, vem falar. Vem cá, titica. Vem falar boa noite. Pra todo mundo. Fala boa noite. Eu vou comer pizza. Fala que você vai comer pizza. Ó, mostra, olha só. Galera, olha esse bonequinho. Quem lembra? É do Rocksteady. Eu tenho 36 anos, galera, ó. Olha isso. Isso aqui é de quando eu era piquititico, cara. Ó o Rocksteady da Tartarugas Ninja. Sim, ó. A minha pititica gosta muito, ó. Segura. Segura, Rocksteady. Vamos comer uma pizza agora? Manda um beijo. Manda um beijo pra todo mundo. Manda beijo. Ó. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Muito boa noite. Boa sexta-feira. Não vai sobrar pizza pra vocês. Que pena. A gente vai comer tudo aqui. Beijo no coração pra todo mundo. Fiquem com Deus. Bom descanso. Sábado é dia de estudar também. Mas descansa também. Vai descansar. Beijo, galera. Tchau, tchau.